Vida Abundante Podcast está no ar. Hoje vou conversar com a Andréia Dalboni, psicóloga que atende crianças e adolescentes, atende a família também, mas principalmente as crianças e os adolescentes. Andréia, muito obrigado por você estar comigo aqui hoje, participando do Vida Abundante Podcast. Seja bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço ter recebido esse convite. Espero ajudar aí dentro do que eu posso aí falar aí através da psicologia. Vai ajudar bastante, tanta experiência que você tem, mais de 20 anos formada, Sim, atendendo crianças e adolescentes. sim. E já começando, Andréia, qual que é o maior mito ou a maior diferença que existe na infância comparando com antigamente? Então, eu acho que a maior diferença é hoje o uso da tela, é a tecnologia. As crianças de hoje, né, do ano 2000 para cá, elas já nascem nessa era digital, né? Então, hoje, isso toma muito espaço no cotidiano delas. TV, videogame, tablet. Se a gente for comparar, antigamente não tinha isso. Então, as crianças brincavam mais na rua, eh, interagiam mais, brincavam ao ar livre. Hoje, mesmo a criança que brinca, geralmente ela brinca dentro de casa. É muito difícil ir para a rua, né? Então, assim, eu acho que a maior diferença é essa, porque os pais também acabam se acomodando nesse digital, né? Então, é mais prático e acaba que eles ficam protegidinhos dentro de casa. Então, acho que a maior diferença é essa mesmo, é o nível da brincadeira, é o estar junto com outras crianças, até aquela coisa de aprontar, sabe? Então, acho que é a maior diferença que eu vejo. Na minha rua tem umas crianças que ficam brincando lá, mas às vezes eu passo, elas estão na rua brincando no Que bom! celular. Ah, no Tamanho celular. é o espaço que o celular Sim, ocupou. sim. Nem mesmo o tédio a criança Aham. acaba sentindo mais. Não sente, porque é muito estímulo, né? É o tempo inteiro. Você vê vídeo, 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 né? Então, isso é até o impacto negativo, porque isso mina um pouquinho aquela coisa do saber esperar, da paciência. Porque ele clica ali, ele vê o que ele quer. Não gostou, ele troca, né? Então, assim, eu pensei que você fosse falar que você viu criança brincando, né? Eles brincam, É, mas tem horas que eles estão lá no sim. celular. Tem hora que eles estão na bicicleta, estão Aham. correndo na rua. Mas às Mas vezes tá lá os 4, 5 coleguinhas com o com o celular. celular, quer dizer, realmente toma muito espaço, né? No dia a dia Porque deles. eles estão no espaço para outras Uhum, brincadeiras, para outro sim, tipo de interação, e estão é, ali com a tela é. na mão. É verdade. Andréia, Hum. quais são os principais gigantes emocionais que as crianças e os adolescentes de hoje em dia estão enfrentando? Então, tem vários, né? É, a maioria desses gigantes são os que eu recebo em consultório também como queixa, tá? Eu colocaria assim, número um da minha vivência, a ansiedade. A ansiedade, ela invadiu muito esse espaço da infância e da adolescência, né? E também a gente viveu a pandemia, né? Que causou também um pouquinho de estrago nesse sentido. Mas, por exemplo, dentro da ansiedade, eu tenho a ansiedade de desempenho, que é aquele medo de ir mal nas avaliações. Eu tenho ansiedade social, adolescentes com muita ansiedade social, dificuldade assim tremenda de interação. E eu tenho também, sabe, um tipo de ansiedade que vem na infância, que a gente chama de ansiedade de separação, que é a criança ficar longe dos pais. Então, a gente tem muitas famílias que, às vezes, as crianças dormem na cama dos pais, choram na hora de ir para a escola, porque eles têm muita dificuldade de se separar dos pais. Então, tem a ansiedade, eu vejo como primeiro. Eu tenho o uso da tela. A gente vai falar de tela aqui, né? Porque é essa era digital. Esse uso de tela, a reclamação maior é como que isso influencia na rotina, negativamente. Então, eu tenho crianças e adolescentes que não têm rotina de dormir, perdem a hora de dormir, ficam sem sono porque estão no celular. E como que atrapalha no estudo. Sabe? Aquela coisa do hábito de estudo. Eles não conseguem.
Por quê? Eles vão para o prazer, né? O celular é mais legal. Então, isso também é uma queixa muito comum. E uma terceira coisa que eu pensei muito é a falta de autonomia. Os pais hoje, as famílias reclamam muito da falta de autonomia, mas é uma coisa que tem que ser aprendida, né? Os pais têm que ensinar, mas as crianças estão muito sem iniciativa. Isso é uma queixa que eu recebo muito também. Eu lembro das reuniões de pais na escola Aham. e os professores falando, olha, você vai observando, mas tem um desenvolvimento natural da criança. Eu lembro da fase da letra espelhada, que é a letra Na é, alfabetização. a letra ao contrário. É. Olha, pais, se vocês ficarem falando, vocês vão atrapalhar. Vocês Aham. precisam deixar a criança dentro do processo dela. A gente está Sim. acompanhando aqui. Quando tiver alguma coisa para É. pontuar, a gente vai pontuar. Pontuar. Tem a ver com a questão do desempenho, Sim. que às vezes a família acaba É. atrapalhando e Sim. exagerando uma questão que às vezes Exagerando. surge. Sim, E é sim. até natural que surja, né? É. Quero melhorar e É. tal, mas a família às vezes acaba É. trazendo de uma forma muito grande, né? Tem, por exemplo, tem pais que ficam tão preocupados da criança levar o dever todo certo que tira isso da criança. Deixa ela fazer. Tem escolas que fazem realmente isso na reunião. Pai, mãe, deixa errar, vai ter autocorreção, ele vai aprender a corrigir com a professora, né? Então, isso faz parte do crescimento dele, né? De forma acadêmica, né? Mas é essa ansiedade também do próprio pai e da mãe, né? É uma pressão que é Uma vivida, pressão. se for exagerada, acaba atrapalhando. É. E o meu programa aqui, esse bate-papo, Andréia, é para fazer a gente pensar e refletir para termos ações que a gente possa ter a vida abundante em Jesus, para que a gente possa ter a plenitude de vida, né? E o que a psicologia vai definir, Andréia, como plenitude? Existe uma definição nesse caminho? Na verdade, assim, a psicologia é você ter uma vida plena. A psicologia enxerga que é você ter um bem-estar, né, nas suas áreas da sua vida, nas suas áreas emocional, financeira, conjugal, e assim vai, né? É ter uma saúde mental. Então, é você ter uma vida plena, né? Seria isso. Esse bem-estar, ele pode ser resumido ou exemplificado em a pessoa ter problemas e ter dificuldades, mas esses problemas e dificuldades não pararem a vida dela, ela conseguir dar continuidade da vida. Esse bem-estar seria por esse caminho? Porque, por Porque exemplo, problemas e dificuldades todos a vão gente não ter. vai ter uma vida perfeita, né? Aí, por exemplo, para você, aí a gente entra naquele quesito assim, para eu ter esse bem-estar de uma forma geral, para eu ter uma saúde mental, uma saúde emocional, eu tenho que buscar isso, é um equilíbrio. Então, é a busca do autoconhecimento, é um exercício, acho que diário, né, que a pessoa tem que fazer. De repente, buscar uma terapia, se for o caso, né? Não, eu quero me conhecer melhor, eu sinto que eu tenho algumas questões para resolver, porque problemas vão ter, né? E faz parte. Se ele conseguir resolver essas questões, esses problemas, mesmo assim, ele quer ter uma vida plena, ele vai ter que lidar com essas situações, Muito, né? muito bom, porque nessa loucura que é vivida do Uhum. dia a dia, então é possível as pessoas viverem vida Sim, abundante, é possível as sim, pessoas viverem de forma plena. sim. A vida abundante, no caso, por exemplo, espiritualmente falando, a gente tem ainda a parte, a visão do homem com a parte espiritual, né? A psicologia ela é muito corpo e mente, né? E vem a parte bíblica e fala que o homem é corpo, mente e espírito. Então, a vida abundante é essa vida plena, né? Que não é perfeita, com problemas, mas a gente com capacidade de resolvê-los, mas agrega a vida espiritual, aonde eu busco essa vida abundante, que aí a parte espiritual faz parte. Eu agrego isso, então, né, eu tenho a vida abundante, Não que é uma podia, vida plena
junto com essa parte espiritual sendo trabalhada. E essa parte da espiritualidade, Andréia, ela é possível de ser trabalhada com crianças e adolescentes no consultório? Surgiu essa dúvida Então, agora aqui. no consultório a gente não tem isso, porque você recebe crianças e família, né? Crianças e adolescentes com as suas famílias de várias religiões. Então, a gente é treinado para atender a pessoa como um paciente independente da religião dela. A Claro. gente procura saber qual é a religião até para entender a fala daquele Sim, a paciente, forma da daquela pessoa família, pensar. né? A gente até estuda isso na faculdade, as diversas religiões, mas esse quesito não influencia na terapia, tá? É claro que, às vezes, por exemplo, um cristão prefere ir num profissional cristão, porque a fala dele é muito específica, né? Ah, eu orei, eu pedi a Deus. E aí eles julgam que o psicólogo não vai entender isso. Mas o psicólogo está preparado para atender qualquer tipo de pessoa. Então, a gente deixa essa parte espiritual mais adormecida, né? Andréia, nós vivemos hoje na ditadura da performance, onde o valor da pessoa está naquilo que ela faz, naquilo que ela entrega. Como que os pais podem quebrar esse chip, né? Podem quebrar essa maneira de viver e reforçar a identidade incondicional da criança, do adolescente? Tá, então vamos lá. Essa performance é uma pergunta boa. Essa performance, ela gera aquela coisa da perfeição, né? Então, você cria um padrão muito alto, né? E, às vezes, os pais e a família criam uma expectativa muito alta. E aí, essa criança, esse adolescente, ele quer corresponder, né? E aí, ele também acaba criando esse padrão alto. E só que, por exemplo, isso eu falei da demanda, né? Da ansiedade de desempenho social. Isso acaba gerando muita ansiedade, porque ele se cobra, às vezes a família cobra. Ui, perdão, a família cobra. E às vezes ele mesmo se cobra também. Então, assim, ele lida com o medo de errar o tempo inteiro. E isso gera insegurança, né? Agora, como que eu quebro isso? Eu, particularmente, assim, eu converso muito com as famílias que nada substitui o diálogo, sabe? Você conversar mesmo com esse adolescente, com essa criança e deixar claro que, assim, errar e acertar faz parte da vida. Perder, ganhar, sabe? Sucesso e fracasso. O diálogo, eu acho que vai ajudar ele no amadurecimento dessas questões, sabe? Agora, uma coisa também que é bem interessante da gente lembrar é, desde a infância, a gente tentar, como pai e mãe, estimular essa autoestima, sabe? Porque ela se sentindo, a criança ou adolescente se sentindo bem consigo mesmo, ela talvez não seja tão abalada com essa questão da performance, tem que ter notas muito altas o tempo inteiro. As meninas têm essa questão do corpo, quando vai para a adolescência, então tem que ter o corpo perfeito. As redes sociais também não ajudam muito, né? Então, essas influências que são muito lindas, né? Elas começam a se comparar, isso também gera aquele alto padrão. Então, assim, tem que conversar. A família, por isso que a família tem que ter uma boa comunicação, sabe? E os pais observarem isso, né? Perceberem que isso está acontecendo. A gente fala muito na psicologia, tudo que influencia na qualidade de vida da pessoa, a gente tem que observar. Poxa, meu filho está em sofrimento com isso? Minha filha está passando uma fase ruim diante disso? Vamos dar uma parada, vamos refletir, vamos ver onde que a gente pode melhorar, mudar, o que a gente tem que conversar. Acho que é por aí. Você falou do diálogo, da comunicação entre as famílias. O que é mais abundante na relação? O tempo ou a presença de qualidade, né? Qual que, na prática, é a estratégia assim, mais eficaz para criar uma conexão profunda com um filho, com uma filha, nesse tempo que nós vivemos? Essa aí, sem dúvida, é a presença de qualidade. O pai e a mãe, eles têm que estar ali, sabe? Presente. No sentido assim, quando eu tenho essa presença de qualidade, eu consigo perceber muita coisa, eu consigo observar muita coisa.
E aí eu conecto melhor com as necessidades do meu filho, ou ele criança, ou ele adolescente. Então, eu consigo ter um panorama melhor. Porque, por exemplo, é diferente você falar assim, passa um sábado com seu filho. Aí tá lá, não, passei o sábado com meu filho. Ele vendo Netflix, eu no meu quarto e a sua mãe arrumando alguma coisa. Estavam apenas Eles no mesmo estavam lugar, apenas no mesmo na mesma ambiente. casa. Então, às vezes, é não perder a oportunidade para conectar, para interagir, sabe? Para conversar, para conhecer, fazer coisas juntos. Isso é muito legal, né? Então, assim, tem que ter presença de qualidade, não tem jeito. A nossa fé, Andréia, fala da paz que excede todo o entendimento. Psicologicamente falando, o que é a resiliência e como a gente pode treinar as crianças, os adolescentes, para eles terem esperança, para eles terem confiança e não viverem ansiosos por todas as coisas. Todas as coisas, vamos entender, então, resiliência. Resiliência é a capacidade da pessoa se adaptar a situações novas, situações adversas que não era esperada. Aí, como exemplo, perdas, às vezes, de ente querido. Divórcio. Mudança, às vezes, de cidade, de escola, né? Então, a pessoa, quando ela é resiliente, ela consegue lidar melhor com a emoção que essas situações trazem e consegue resolver esse conflito aos poucos, não é nada de um dia para o outro. Mas elas têm mais flexibilidade para aguentar isso. O ideal, você perguntou assim, como é que faz para ter isso, né, para os jovens para de treinar, hoje, para favorecer a resiliência em casa. O ideal, Pastor Léo, é desde a infância, entende? A gente tem desde que esse processo da alfabetização ali, do errar e acertar. Pequeno, se eu consigo desenvolver no meu filho autoestima, trazer essa comunicação ativa, essa escuta, trabalhar essa coisa do emocional, conversar, é a forma de criar o filho. Eu vou gerar um adolescente mais resiliente, consequentemente, um jovem e um adulto mais resiliente. Mas, quando ele não tem isso na infância e por algum motivo ou uma situação que aconteça, os pais percebam, ou o líder da igreja perceba, um professor, e converse com esses pais sobre isso, tem como, né? Eu sou psicóloga, tenho que acreditar na melhora e na mudança da pessoa. Então, ele pode ser trabalhado isso. Então, a gente começa a levar esse jovem a refletir sobre isso. O que atrapalha ele a ter isso? Né? O que a gente pode melhorar? Que pensamentos que você tem tido que não te ajuda a ser resiliente, sabe? Mas tem como treinar. Se a família, Andréia, ela cria de maneira que vai promovendo a autonomia, a confiança, quando vier a acontecer, se vier a acontecer um grande evento, como um divórcio, essas mudanças que naturalmente vão trazer uma nova vida, dificuldade, saudade, uma série de coisas, né? Então, a criança ou adolescente vai estar mais pronto, mais preparado e talvez vai viver só mesmo ali as questões que vão ser trazidas dessa novidade e vai dar prosseguimento na vida dentro de uma normalidade. Já aprendi que essa palavra normal não é a melhor, mas eu sou pastor, não sou psicólogo, eu posso falar. Vocês que não podem, né? Que vocês sabem a complexidade das palavras, né? Verdade. E, Andréia, muitas vezes se lida com comportamentos desafiadores, a birra, a rebeldia, apenas na superfície. Como que com graça e com firmeza, olhando para a identidade dessa criança, desse adolescente, a gente pode agir, os pais podem agir, as pessoas que trabalham com essa faixa etária? Tá. E vamos lá. Duas coisas, né? Os comportamentos desafiadores, eles vão acontecer muito na infância. Na adolescência também. Mas a infância é muito característica, né? Andréia, as crianças fazem isso para testar os pais? Os pais às vezes se sentem assim, tá fazendo para me testar, então, tá querendo me atingir? Como que um serzinho de 5 anos, de 3 anos, está com essa maldade no coração? Parece que mas não é. Isso aí já é uma visão do adulto, né?
Na verdade, a criança, o que, que a gente tem que pensar? A criança é emoção, ela é impulso. Ela ainda não tem nem a nível cerebral o desenvolvimento desse filtro que o adulto tem. Vamos dizer, a razão que o adulto tem. Então, até os 6, 7 anos, ela vai estar construindo, se desenvolvendo, aprendendo o que é certo e errado, o que pode e o que não pode. Nesse momento da infância, a razão são os pais. Só que os pais não podem entrar no embate com o filho. Por quê? Esse embate é quando, às vezes, o pai fala assim, não, ele está me provocando, não é possível. Ele pensou nisso antes de Tá me fazer isso comigo. testando? A criança, na verdade, ela age por impulso, ela age por emoção. Por isso que, às vezes, a birra, a pirraça, né? Quando a criança está brava, ela está brava mesmo, né? Quando ela está chateada mesmo. E tem aquela coisa assim, eu preciso perceber, às vezes, se o meu filho não está cansado, se o meu filho não está com sono, não está com fome, porque essas necessidades, elas também interferem no comportamento da criança. E, às vezes, o adulto não se liga, ele vai Tá no fechado nele embate, mesmo? ele acaba criando uma briga desnecessária, sabe? Então, assim, a gente tem que lembrar o quê? Que os pais, os professores, os líderes, eles vão ser a razão nessa hora. A criança, ela ainda não está pronta para isso, tá? Então, na psicologia, eu converso muito com os pais, tem muito assim, a gente tem o negociável e o inegociável. Então, isso faz parte de uma criação, né, assim, vamos dizer assim, mais tranquila, mais preparadora emocional, vamos dizer assim. Então, você tem aquelas questões que são inegociáveis. Por exemplo, questão de segurança. Não, a criança vai andar na cadeirinha do carro. Ah, mãe, eu não quero. Não, você vai andar na cadeirinha do carro. Agora, uma coisa que é negociável, sei lá, pai, você marcou de cortar o meu cabelo, mas eu não queria ir hoje no barbeiro. Não, filho, ok. Né? É uma coisa negociável, não vai interferir muito, ok? Então, assim, tem muito isso. Só que quem traz esse bom senso é o adulto, O adulto é o bom entende? senso. É o adulto. Então, não adianta o adulto se descontrolar. A criança tem o direito de se descontrolar, porque ela ainda não tem essa razão formada. Mas o adulto ali é ele que vai conduzir. E você usou essa palavra firmeza, né? Com graça e firmeza. Tem que ser mesmo, com amor, com firmeza, porque o grito não é firmeza, entende? O bater não é firmeza. Firmeza está no tom da sua voz, às vezes está na forma como você fala com a criança, sabe? Você dá uma ordem, ok, e ela segue o comando, Eu entendi o que você quer, sabe? mas precisa ser dessa forma, você Sim, precisa obedecer. e ponto, sabe? Às vezes os pais também criam muita coisa, O sabe? autoritarismo, né? Tem que fazer, eu sou o É, pai, você tem que obedecer, eu é. sou a mãe. Porque aí a gente vai para o extremo, né? Eu tenho famílias, como você falou, o autoritarismo, ou eu tenho famílias que são muito A criança permissivas, faz o que quiser. que acaba sendo super protegida porque a criança faz o que quer. Então, a gente precisa chegar nesse meio termo. Os dois É o extremos são equilíbrio. prejudiciais. É o equilíbrio. Porque daí a gente não quer um jovem, um adolescente resiliente. Então, eu preciso começar lá de pequeno e entender isso. Você falou bastante hoje já sobre as telas. Não tem como não Sim. falar Sim. das telas. É. Como que a família pode estabelecer, então, limites saudáveis para diminuir o impacto das telas na vida das crianças, dos adolescentes? Tá. É, Eu acho que vai precisar de esse, graça e firmeza também, né? graça e firmeza. Muita graça e firmeza. Na verdade, existem recomendações, tá? Se a gente for ver a Organização Mundial de Saúde, a Sociedade Médica de Pediatria, a Sociedade Médica Brasileira, eles estipulam, eles dão uma recomendação. Geralmente, até 2 ou 3 anos, é tela zero, coisa que a gente não vê hoje. A gente já vê bebê segurando o celular. Então, é o tela zero, porque nessa idade, o que ele tem que estar brincando? De bloco de montar, sabe? De coisas que vai trabalhar a psicomotricidade deles, carrinho, boneca, bichinho, criança pequena gosta muito de bichinho, tem várias outras coisas, massinha, areia, enfim. Mas, às vezes, ele está lá na tela.
Aí, por exemplo, aí vai subindo de hora em hora, né? Até 2 anos, tela zero. De 3 a 5, 1 hora por dia. De 6 a 10, 2 horas por dia. Não vou deixar o Guilherme assistir, porque ele só tem 2 uma horas, hora. E de 11 a 18, 3 horas por dia. E a gente, e até assim, os 10 anos, né? Vamos lá. Tem que ter supervisão dos pais. O que ele está assistindo? Que joguinho que ele está jogando? Eu não posso deixar, né, para eles decidirem isso. Então, assim, existe uma recomendação, só que não é seguida. Então, assim, eu sei porque eu tenho adolescentes que passam a tarde inteira no celular, sabe? Então, assim, foi o que a gente comentou antes. Está muito cômodo, né, o celular. Só que o celular não tem que vir para tomar um espaço, tipo assim, para trazer calma. Ah, não, meu filho só fica calmo com isso. Não, não é por aí. Então, existe uma recomendação. Talvez, se eles seguissem, né? Não, ó, você tem quantos anos? 12, então você pode ficar 3 horas. Aí divide isso aí, faz um pouquinho de manhã, um pouquinho à noite, enfim. O André, você falou desse fato, né? Aí, às vezes, a família entrega o celular para ficar calmo e tudo mais. Na prática, esse celular, na hora ali que está acontecendo uma coisa, enfim, está gerando um sentimento que a família não está sabendo como lidar, na prática, esse celular está atrapalhando, é isso? Eu creio que sim. Por quê? Porque, às vezes, é para você estar ali numa questão com o seu filho, até para ensinar ele, por exemplo, até ele reconhecer a emoção que ele está sentindo e resolver aquele probleminha de outra forma, ela vai dar o celular. Porque, às vezes, até para não ter esse embate, sabe? Porque, às vezes, os pais também não estão preparados. Ai, não, eu estou num lugar público, e se ele começar a fazer birra? Mas tudo você consegue contornar, entende? É a mesma coisa, pastor Léo, estou lembrando aqui, é a mesma coisa censura. Eu tenho lá filmes e novelas, está lá. Menor de 12 anos não pode. Aí está lá meu filho de 7 anos assistindo. Não tem. As imagens, se tem uma censura de 12 anos, é porque as imagens daquele filme, em algum momento, vai ser forte para uma mente de 7 anos, sabe? Mas está lá, os pais é que têm que verificar. Eu acho que isso é muita questão dos pais. E tem hoje, você falou dos limites, né? Os limites saudáveis deveriam ser obedecer essas horas recomendadas, né? Mas tem também os aplicativos, né? Que os pais cortam a hora do celular, que os adolescentes detestam. Odeiam. É o Family Link, o Family Time, tem outros também, né? Aí eu tenho adolescente que fala assim, minha mãe botou o Family Link. Aí eu falo, não. Aí eu explico, né? Mas é por causa disso, pensa bem e tal. Aí você conversando, no final eles falam, tá certo, tia Andréia, você tem razão. Eu não vou brigar com a minha mãe, não. Andréia, hoje está muito em voga, assim, sendo falado de técnicas. Até em off a gente comentava aqui sobre técnicas de respiração e tal, né? A internet está aí sempre trazendo alguma coisa para gente, como vida, né? Mas o que você poderia falar para os adolescentes, até mesmo para as crianças, né, para a família, assim, de situações, né, de coisas que podem ser feitas ou de técnicas que possam ser utilizadas assim para que elas tenham capacidade de lidar com sentimentos como raiva, como tristeza, como frustração, que são aí os sentimentos ruins, né? Que a gente gosta de deixá-los bem longe de nós, mas que eventualmente vão fazer parte. Eu comentava com você aqui em off, o Guilherme terminou de montar um Lego de 1.500 peças. No finalzinho aconteceu um acidente. Como que ele não vai chorar profundamente? Claro, aquilo machucou ele, gente, é uma dor, né? Então, assim, na verdade, tem as técnicas, eu vou falar as técnicas. Tem várias, né? Mas antes da gente pensar na técnica, a gente tem que pensar assim, ó, você falou da emoção. Eu acho que a gente tem que sentar com o adolescente ou com a criança e falar, deixar ele reconhecer qual é essa emoção que ele está sentindo e o que causou essa emoção. Isso vai ajudar ele a ter essa visão que ele precisa entender o que ele está sentindo, nomear, sabe? Ô, filho, você está chorando, o que foi? Vou usar o seu exemplo. Pai, eu fiquei chateado, poxa, montei tudo e justo no final 10 dias montando o Lego. 10 dias montando e a rodinha quebrou.
Então, você tá se sentindo o quê? Ah, eu estou triste. Isso é uma coisa legal também, que já pode ser como uma técnica, é essa identificação que a criança gosta de ter com o adulto. Pode ser pai, professor, de você falar, ô filho, eu também, poxa, uma vez eu fiquei triste, a roda da minha bicicleta quebrou, eu fiquei tão triste, eu custei tanto para ganhar minha bicicleta. Essa identificação é muito bacana, né, nesse compartilhamento de dor aí na hora, sabe? E mostrar que, mesmo com tristeza, às vezes tem solução o problema, né? Olha, você está chorando, está certo, você está triste, né? Até o dar o consentimento para aquela emoção, A validação, né? A né? validação, né? E ele vai se acalmar, porque ele vai entender que isso vai passar e vamos buscar uma solução, né? Agora, tem técnicas, né? Tem, por exemplo, a gente falou junto aqui, né? A técnica da respiração, aquela respiração profunda, né? Eu ensino até as crianças na mãozinha. Então, ela faz assim, ela respira e ela vai na mãozinha, porque a mãozinha está sempre com ela. Precisou respirar? Lembra, né? Porque é uma respiração profunda. Então, você tem que inspirar, prender um pouquinho e soltar. Tem o contar até 10, que essa é famosa, né? Essa é até Que nem sabíamos que era uma técnica. Nem sabíamos, né? Mas os nossos pais já sabiam. Eu vou contar até 3. Então, tem o contar até 10. Tem escrever. Pode não ser muito comum hoje, mas você sabe que eu tenho adolescentes, isso é muito comum em meninas. Elas têm o diarinho delas, assim, eu acho muito bonitinho, sabe? Elas escrevem ali o que elas estão sentindo, a vivência, porque a gente também tem uma geração muito de filho único, né? Que às vezes não tem um irmão para compartilhar. Então, tem muita adolescente que ainda usa, mas eu vejo isso mais em meninas. E tem essa parte aí de você, quando você conversar, você mostrar que você também já passou por isso. Porque às vezes a criança pensa, poxa, eu sou o único do mundo a passar por isso. E não é. Então, é gostoso a criança entender que a minha mãe já passou por isso, meu pai já passou por isso. Às vezes ele vai contar na escola e algum coleguinha vai contar, poxa, isso aconteceu comigo também. Isso é legal também de acontecer. Legal, Andréia. Tudo isso que a gente está conversando tem esse foco pessoal da criança, do adolescente, do núcleo familiar, mas a Sim. criança e o adolescente estão na escola, estão na igreja, estão no Sim. vôlei, em várias atividades. E qual o conselho, Andréia, que você pode dar para professores, para líderes de igreja? Qual o conselho que você pode dar para eles assim que estão lidando com um grande grupo, mas precisam ali manter o foco da atividade do grupo que eles estão fazendo, sem perder a autoridade? Sem perder a autoridade. Então, se a gente seguir na mesma linha de raciocínio, eu vou falar o quê? A minha orientação seria o quê? Você ter uma autoridade democrática. É você perceber aquela necessidade do grupo e você também escutar esse grupo. Então, por exemplo, na hora de uma regra, sei lá, vocês estão fazendo um acampamento, tem que ter regra, né? E aí, o adulto, que é a razão, né? Apesar do adolescente já ter desenvolvido isso, vamos falar de adolescente, por exemplo. A gente sabe que o adolescente também testa, né? Sim. Aí o adolescente testa. Então, vão ter regras fixas, que vocês não abram mão, por segurança, por boa convivência. Pelo propósito da existência do propósito grupo. dali, mas vocês podem exercer essa autoridade aí de forma mais democrática, de repente, criando algumas regras em conjunto. Agora a gente vai criar umas regras que são mais negociáveis, são mais flexíveis. Vamos trabalhar junto? O que vocês acham que pode ser em relação a isso, em relação àquilo? E aí o grupo começa a se sentir fazer parte. Entende? Porque aí o orientador ali, o líder ou o professor, o grupo tem que se sentir ouvido, sabe? Ele tem que se sentir fazer parte. E o líder igual também, né? Ele tem que se sentir parte desse grupo, mas sem perder a autoridade. Muito bom. Nós já dessa forma. Nós já aprendemos nesse bate-papo aqui que o adulto ele é a razão,
E a criança, o adolescente, a criança vai ter uma fase só da emoção, Sim, e à medida que vai vai- crescendo, amadurecendo, deve se desenvolver a exatamente. razão também, Isso né. aí. E ainda nesse inteirinho, assim, dos líderes, das pessoas que trabalham com essa faixa etária, o que que eles a mais precisam, assim, internalizar, precisam ter como uma mentalidade, como uma frase-chave, assim, para eles serem realmente uma bênção, uma influência Uhum. positiva na vida dessas crianças e adolescentes? É, assim, os pais, vou falar para os pais, essa coisa que a gente falou de presença de qualidade é bem interessante. Tem aquele livro Inteligência Emocional, ele fala assim que a chave de sucesso para a criação dos filhos está em prepará-los emocionalmente. Então, eu não posso desvincular isso. Eu preciso entender como isso funciona para eu tentar fazer, sabe? E isso não quer dizer criar um ambiente familiar permissivo, nada disso, nem autoritário. É, é criar um ambiente que você vai conseguir ter acesso, ter conexão com seu filho, criar um nível de intimidade para que ele converse, enfim. Agora, a mentalidade, eu acho que a gente, enquanto pai, professor, líder, a gente tem que ter uma mentalidade de crescimento. Eu penso muito assim, eu tenho que estimular, ou na criança ou no adolescente, o potencial. Eu tenho que mostrar que ele tem esse potencial. Eu tenho que estimular isso nele. Olha, você pode. Errou, você pode tentar de novo, sabe? Não conseguiu dessa vez, tenta, se esforça mais um pouquinho, você vai conseguir da próxima, que é o oposto de uma mentalidade fixa, porque às vezes fica preso naquilo. Ai, não, eu não consegui, não, eu não vou. Aquela sensação de derrota, sabe? Então, assim, quando a gente estimula essa mentalidade de crescimento no liderado, no filho, isso é muito positivo para eles. A gente vai lá na resiliência, a gente está estimulando isso. Não, olha, você vai conseguir, sabe? Porque é um processo, faz parte da vida. Então, ele vai estar ali criando situações, se adaptando a novas situações. Isso vai ser muito legal. Ele vai entender que ele pode ter essa mentalidade de eu consigo, se eu me esforçar, se eu tiver dedicação. Né? Porque hoje, até com esse negócio do uso da tela, tudo é muito fácil, tudo é muito rápido, sabe? A criança e o adolescente, às vezes, não vê que precisa se esforçar, se dedicar. E você tendo essa mentalidade de crescimento, você estimula isso nele, sabe? Outro dia eu estava conversando com um pai e ele falou assim, André, até isso mudou, né? Antes a gente só tinha TV aberta, né? E tinha o intervalo dos filmes. Hoje não tem nem intervalo. Você senta na Netflix e você vê o filme inteiro. Então, você vê como é que isso vai moldando também se os pais não freiam. Porque é tudo ali na hora, né? Não sabe esperar, não tem a paciência, a tolerância. Então, assim, realmente, a gente tem que estimular isso, né? De uma mentalidade de crescimento, mas desenvolvendo essas outras habilidades aí que a tecnologia minou um pouquinho, né? É. Os pais e líderes, eles têm um papel muito importante. O nosso Uhum, bate-papo hoje aqui sim. fala disso. Como que eles podem, André, evitar o burnout, o cansaço, esse esgotamento que faz eles não enxergarem esse papel tão preponderante? Que dicas você poderia dar para eles assim? Sim. O burnout é exatamente isso, é um esgotamento, né? É um estresse e que vem cheio de sintomas físicos, né? Irritabilidade, cansaço, e às vezes até uma depressão, né? Só que como eles são os adultos da história, essa pergunta é interessante. Os pais, os líderes, pastores, professores, eles têm que cuidar também da própria vida mental, emocional, né? Falamos aí de fazer terapia, por que não? Se for uma ajuda bem-vinda, que seja. Por quê? Porque essa criança, esse adolescente, esse jovem, ainda vai precisar do adulto, ainda vai precisar desse pai, dessa mãe. É, Às vezes eu me deparo com alguns pais que falam, mas ele já está adolescente. Eu falo, ele está adolescente, mas ele ainda não está amadurecido. Então, ele ainda precisa da supervisão. Tem-se esse mito, né? Que saiu dos 12 anos, não, mas ela já tem 15 anos, mas se não foi ensinado, se não foi cultivado, ele não sabe, ele ainda precisa de supervisão, de orientação.
O processo de amadurecimento, ele termina lá nos 24 anos de idade, né? Então, assim, realmente é um processo. Então, se o cuidador não tiver cuidado consigo mesmo, ele vai ser aquele tipo de pai descontrolado, que ele não vai conseguir resolver uma situação. E não vamos esquecer, a criança e o adolescente vê muito o exemplo, né? Então, assim, se o exemplo dentro da minha casa é ruim, né, a tendência é ele repetir, ou ele não se esforçar para ser diferente, né? Ainda tem isso. Você encontra muitos pais que chegaram nesse burnout por conta da idealização que fizeram da criança, da adolescência, da maternidade. Existe esse tipo de uma Tem, frustração, assim, tem, e aí o pai e tem. a mãe às vezes não conseguem perceber. Ele Uhum, acha que, enfim, tá tudo bem, uhum, mas ele, pelos sintomas que você falou, né, da irritabilidade, é, de um estresse acentuado. tem. Eu tenho, e às vezes eu converso com pais, né? É mais as mães também. Elas chegam a falar assim, André, eu estou exausta, eu não sei mais o que fazer, sabe? Então, assim, aí eu tenho que voltar lá e explicar para ela que não foi de um dia para o outro que aquela situação ficou daquele jeito. Mas tem solução. Vamos lá. Ele já está adolescente, ele já está jovem. Vamos lá, vamos trabalhar. Mas eu preciso dessa família junto comigo. Isso eu estou falando um exemplo de Sim, terapia mesmo. claro. Então, assim, mas eu tenho famílias que às vezes, oi, tudo bem e tal, senta no sofá e fala, nós estamos exaustos. E às vezes tem filhos até pequenos, né? Nem estou Sim. falando só de adolescente, não. E aí a gente ajuda a reestruturar, a ressignificar toda essa criação que está sendo dada. E tem famílias que têm muito sucesso, que abraçam realmente o tratamento, sabe? Que Mas bom. existe sim. E eles têm que entender, nesse processo, eles entendem que eles também têm que se cuidar, sabe? Porque senão não adianta, né? É verdade, é verdade. Andréia, o que você poderia falar para as famílias que, de repente, estão identificando algumas coisas lá que não estão conseguindo Sim. ir para o trilho, se ajustar de forma natural? Qual o recado que você poderia deixar para essas famílias? Então, é o que eu falei. A gente tem que pensar lá de pequenininho, sabe? Mas não pensar que, André, mas eu não fiz isso desde pequenininho, então o meu filho já está adolescente, então não tem mais jeito? Não, tudo tem jeito, a gente pode resolver. Só que a gente tem que entender que não é só o adolescente isolado. Às vezes eu preciso trazer esse entendimento para a família, para os pais, às vezes é alguma coisa que tenha que mudar, sabe? Mas a minha mensagem principal lembra que a criança, né, é a sua semente, ela vai crescer. Só que ela vai crescer de acordo com o modo que eu vou cultivar. Então, por exemplo, se eu cultivar com grito, com ameaça, com autoritarismo, eu vou ter um resultado X. Se eu cultivar com permissividade, com né, tudo pode, ou com superproteção, eu vou ter um resultado Y. Então, se eu quero uma criança saudável, um adolescente, um jovem que passe por essas fases de uma forma mais tranquila, para ele ser um adulto funcional, eu tenho que cuidar da minha semente. Então, se tudo começa na infância, maravilha. Não deu? Abre o olho. Receber uma visão, porque às vezes é legal. Às vezes, numa conversa com um pastor, ou com um líder, ou com um professor, às vezes isso abre a visão do pai e a mãe de falar: poxa, nós estamos errando aqui. Vamos procurar uma ajuda? E graças a Deus, hoje a psicologia está bem mais acessível, sabe? Os pais procuram. É, eles reconhecem que não conseguem sozinho. Olha, André, a gente não consegue sozinho. Então, a gente precisa de um olhar diferente de quem está de fora para a gente mudar isso aqui. E esse quadro muda, Que bom, sabe? É né? legal Que isso. bom. Alegria para você que está no Nossa, muito. consultório, Isso aí é no dia a gratificante dia. demais quando a gente vê a trajetória de uma criança ou adolescente junto com a família e a mudança, sabe? Isso é muito André, gratificante. a partir de qual idade uma família pode procurar você ou outro profissional que trabalhe com crianças para, enfim, começar ali um bate-papo, um tratamento? Então, a criança, até os 3 aninhos, geralmente a gente só faz uma orientação parental, porque às vezes
são dúvidas de mãe, às vezes mãe de primeira viagem, se está acertando, onde que está errando. Mas, a partir dos 3 anos, quando a criança já vai para a escola, já começa a socialização, e se acontecer alguma coisa, assim, de um encaminhamento da própria escola ou de algum profissional da saúde, a gente já pode fazer o atendimento, né? Tem que observar qual é a queixa, de onde está vindo ali o encaminhamento. E a família vai Família, fazer parte família desse junto. tratamento. Os pais precisam abraçar isso, porque às vezes eu preciso mudar a rotina, mudar a dinâmica de alguns acontecimentos, né? Por exemplo, uma família que tem dificuldade com a rotina. Eu já recebi famílias que crianças pequenas dormiam meia-noite, 1 hora. Então, por exemplo, isso estava afetando na escola, no rendimento. Então, eu preciso sentar com esse pai, essa mãe, para falar, ó, isso aqui precisa ser mudado. Mas como é que a gente vai mudar? Vamos lá, eu vou te ajudar. Porque aí eu faço combinado com a criança também. Então, todo mundo trabalha junto ali. Tá? E bom, André, eu quero te agradecer o bate-papo, foi muito bom, aprendi muito aqui com você. Queria dizer para você que ficou com a gente até agora, para se inscrever aqui no canal, para você receber esse e outros conteúdos nessa linha do que eu conversei com a Andréia aqui. Nós temos o primeiro episódio que foi com a Melissa Rocha, psicóloga, que falou da saúde emocional, mais em linhas gerais para o adulto e para líderes cristãos também. E tivemos recente com o pastor Sidão, que é pastor de adolescente na Rampa Church, uma conversa só sobre o universo do adolescente. Então, se você se inscrever aqui, você vai receber conteúdos aí que vão edificar a sua vida e vão ajudar você a viver a vida abundante em Jesus, a plenitude, segundo a psicologia, e a viver em um estado de bem-estar. É possível viver bem, mesmo com todas as lutas, com todas as intempéries que a vida tem e com todas as novidades que a vida tem trazido. Eu olho para trás e eu vivi uma infância, vivi uma adolescência, o meu filho já está vivendo uma outra infância, vai viver daqui a pouco uma outra adolescência. Verdade. E você pode levar essa vida abundante para onde você estiver, que não é esse programa, mas é a presença de Jesus na sua vida. A sua presença e o amor de Deus são o solo onde a próxima geração vai florescer. Você falou que as crianças são as sementes dos pais, dos líderes, de todos que estão trabalhando com ela. E, mais uma vez, Andréia, obrigado. Quem quiser acompanhar a Andréia, você pode ver lá o Instagram dela, é Andréia Dalboni. Vai estar no link aqui na descrição, o link lá para o Instagram dela. Pode fazer contato com ela lá se quiser levar sua criança, seu adolescente. Toda calma, paciência e lucidez que a Andréia teve para conversar vai ter com você, com a sua família também. Andréia, mais uma vez, obrigado. Estou muito honrado com você aqui. Aprendi muito com você. Eu que agradeço o convite. Foi muito gostoso o bate-papo. A gente tem vontade de falar mais, né? É verdade, verdade. Eu que agradeço. Você quer deixar uma última aí para quem está assistindo? Você tem preparado aí alguma coisa aí? Não, eu estou pensando aqui, assim, eu gosto muito do Provérbios 22:6. Ensine o caminho à criança em que deve andar e até envelhecer não se desviará dele. Então, assim, é uma verdade assim que eu creio até na minha vida profissional. Então, assim, cabe aos pais, aos líderes, aos professores ter essa noção mesmo, que se eu ensinar, eu consigo. Essa semente vai ser cultivada e eu vou colher na hora certa, né? É um desafio, Léo. É um desafio. Educar não é fácil, educar é um desafio, mas é possível. E sabe uma coisa assim que eu gosto muito de falar? Busque conhecimento. Assim, os pais não têm que ter vergonha. Estão com alguma dificuldade? E se inscreve num curso, compra livro, pede opinião, conversa com um pastor, com alguém de confiança, sabe? Então, assim, não esquecer que, assim, se eu quero ter a vida abundante, se eu quero projetar isso no meu filho para que ele tenha essa vida abundante,
eu faço parte disso, né? Eu como pai, como mãe, líder, a gente faz parte disso. E a gente pode cultivar isso aí, né? Obrigado, Andréia. Andréia Dalboni esteve no Vida Abundante Podcast. Deus abençoe. Um abraço. Tchau, tchau.